passei de estagiária a team leader em 2 anos, parte 2 de 3. De Carolina João Fernandes. Olá! Se não ouviste a parte 1, toca a ouvir, porque hoje venho contar-te a parte 2, 2 pontos que eu considero que fizeram a diferença na minha evolução profissional e especificamente passar de estagiária a líder de equipa em 2 anos. Toquem os tambores. Então, primeiro ponto que eu vos queria trazer, flexibilidade. Eu sempre fui fã de ter tudo planeado, controlado, como vocês devem imaginar, mas no mundo empresarial, num mundo tão dinâmico, eu percebi que se eu fosse muito rígida no trabalho, isso podia não ser bom para mim, quer para os resultados, quer no trabalho de equipa, quer para mim própria, e por isso que se eu quisesse sobreviver, evoluir, conquistar mais, tinha de ter alguma flexibilidade. Então eu já entrei na empresa com esse mindset. Por acaso podia ter sido algo que eu me tivesse apercebido ao longo do tempo, muita coisa eu aprendi no entretanto, mas lá está, eu tento antecipar algumas questões e essa foi uma delas e correu bem. E em que é que consiste esta flexibilidade? Basicamente tem a ver com adaptar-me às mudanças com calma, aceitar que é normal mudarem coisas, mudarem timings, mudarem algumas prioridades, e isso ajudava-me a resolver os problemas que iam surgindo, ou seja, eu estava constantemente a procurar a solução, não era o problema em si. Claro que é muito importante tentar aprender com o que aconteceu e já vos vou explicar também, mas eu aprendi ao longo do tempo, ou melhor, eu entrei com esse mindset, eu queria ser assim, mas no fundo depois fui aprendendo, não é? Aprendi a respirar fundo, não é? Que temos é de ajustar o plano e seguir, não adianta nada estarmos frustrados, não adianta nada ficarmos chateados, porque de nada tem de bom essa situação. Mas é aquilo que eu estava a dizer, é muito importante nesta questão da flexibilidade, mesmo assim, aprender com o que aconteceu. Ou seja, tivemos de alterar ou aquele imprevisto aconteceu, mas o que é que nós podemos fazer para prevenir isto no futuro? Ou seja, vamos resolver a questão, vamos ser flexíveis a esse ponto, mas depois refletir. O que é que nós podemos fazer para antecipar isto, para que isto não aconteça outra vez? Ou seja, não é para ser flexível à toa, mas se nós tivermos este pensamento de preparar, de prevenir, nós conseguimos aceitar muito mais facilmente esta flexibilidade, porque é impossível prever e controlar tudo. Portanto, sem dúvida que ser flexível me ajudou muito nesta evolução e enquanto líder, claro que nós temos de ser assertivos, passar as mensagens que são importantes, por vezes temos conversas difíceis, mas se não existir esta flexibilidade, quase que não há espaço para a falha, para ajustes e que na minha ótica é contraproducente, porque toda a gente erra, toda a gente falha, a diferença está em como é que nós lidamos com aquilo que acontece. O segundo ponto que te queria trazer é que eu apontei tudo ou quase tudo. Sim, tudo o que me diziam, tudo o que eu tinha para fazer, e isso acelerou imenso a minha aprendizagem e o meu crescimento. Aliás, no início, nas primeiras semanas, eu não percebia nada do que eles diziam, eu juro, quando estava lá na empresa. E eu apontava aquilo que ouvia, aquilo que eles diziam e que eu não percebia nada. Algumas coisas eu perguntava no momento, se fizesse sentido, mas outras não. E portanto, eu ia para casa e todos os dias, durante as primeiras 2 semanas, eu sistematizava aquilo que tinha aprendido, aquilo que tinha ouvido, tentava pesquisar se não soubesse, depois colocava no digital, portanto, por acaso numa primeira fase eu estava a usar o Google Docs, portanto criei um Google Docs por cada uma das áreas e fui adicionando aquela informação que eu queria mesmo guardar, depois comecei a fazer isso no Google Keep a uma determinada altura para ser mais fácil de encontrar certos pormenores e detalhes. Na minha empresa eles trabalhavam com o ambiente Google, daí eu ter escolhido também estas ferramentas. E outra coisa que eu fazia também era fazer
uma pequena lista de dúvidas para depois perguntar à pessoa que me estava a acompanhar naquele momento. Mas basicamente fazer isto de apontar as tarefas, detalhes, notas importantes, acelerou imenso o meu conhecimento da área. Claro que depois só com a experiência é que de facto aprendemos mesmo à séria, não é? E ficamos profissionais naquilo, mas apontar procedimentos, detalhes, ajudou-me a não repetir erros, a não ter que perguntar outra vez. Claro que podia acontecer, mas tentava reduzir ao máximo para não perder tempo, para não perder o meu tempo e o tempo dos outros. E eu acho que passou uma imagem muito grande da minha responsabilidade, de que eu era uma pessoa de confiança, e quando as pessoas confiam que tu não te esqueces das coisas que vais fazer, tornas-te muito mais valioso, porque isso na verdade não é assim tão comum, ou há muita gente que não tem estas boas práticas, então faz com que a pessoa não confie tanto nela. E por isso, quando confiam em ti, que tu não te esqueces, que vais fazer, faz com que também te deem mais coisas, e isso no início acelerou imenso o meu crescimento, porque eu sinto que no meu primeiro ano eu fiz imensa coisa diferente, aprendi imenso. O meu crescimento e a minha aprendizagem foi absolutamente exponencial. Eu estava tipo em modo esponja. Depois, a nível de tarefas, curiosamente, eu usava no início um Excel, um Google Sheet, e eu tinha um separador por cada mês. Todos os meses eu duplicava a folha e ajustava as tarefas diárias, semanais. Eu hoje em dia prefiro ter uma ferramenta de tarefas para enviar lembretes, porque é mais fácil de alterar, mas posso dizer que esse Excel funcionou muito bem para mim durante algum tempo. Eu ganhei muitas rotinas por causa desse Excel, porque havia coisas que eu tinha de fazer todos os dias, todas as semanas, e estava sempre lá para eu ver, e só quando eu riscava é que estava ok. E isso fez com que eu me esquecesse menos das coisas, que reduzisse muitos erros também. A nível de liderança, continuei com essas boas práticas, adicionei também uma ferramenta para alinhar prioridades entre a equipa, para que toda a gente tivesse essa visibilidade. Outra coisa que eu fazia também era apontar sempre todos os follow-ups e coisas que eu tinha combinado com a minha equipa, no meu sistema, neste caso, porque eu queria garantir que tudo o que eu tinha combinado, que tudo o que eu tinha dito era feito, ok? Porque eu não queria quebrar a confiança das minhas pessoas. Também tinha um documento por pessoa que eu geria, quase como se fosse um diário, para perceber o que é que estava a acontecer com aquela pessoa, as situações que tinham acontecido, coisas boas, coisas menos boas, conversas até que tínhamos tido, algum pormenor que eu me tinha apercebido, porque assim, quando eu falava com eles, quer seja em momentos mais ou menos formais, eu tinha ali a informação que eu precisava para conseguir explicar melhor o meu ponto, para conseguir apoiá-los na sua evolução, na sua melhoria contínua, e por isso vocês estão a ver que apontar tudo, que ter esta organização ajuda a sermos melhores profissionais, mas também a liderar de uma forma muito mais consistente, humana e personalizada. E era isto que eu tinha para vocês hoje. Amanhã, na última parte, eu conto-vos os restantes 2 pontos que eu considero que foram essenciais na minha evolução profissional, e já sabes, não precisa de ser perfeito, mas vai valer a pena. Obrigada por estares aqui, até já! De Carolina João Fernandes.